Começamos? Começamos mais uma edição do CPCast. Eu sou o Luciano Nogueira. Eu sou a Gabriela Rosa. A Gabi é professora de Biologia e coordenadora de Educação Infantil e Fundamental 1. Luciano é diretor pedagógico. E aqui no CPCast a gente ajuda a sua família e tira suas dúvidas na hora de criar os seus filhos. E hoje a gente vai falar sobre privacidade. isso. Ó, Será que quase que a gente fez o jogralzinho. quase. Será que as crianças precisam de privacidade? Será que os pais podem invadir a privacidade dos filhos? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E esse tema surgiu das nossas redes sociais. Qual é o seu Instagram, Luciano, para o povo acompanhar? Luciano.mnogueira. O meu é gabriela.lsrosa. Decorou. Ah, tô quase uma blogueira de milhões e não de centavos. E aí, foi engraçado, porque na votação que eu coloquei lá, se a gente vê a divisão, quem trabalha com crianças, professores, votaram no outro tema, sobre filhos mimados e pais frustrados. E a maioria das pessoas que votaram sobre privacidade foram, na verdade, pais mesmo que não estão envolvidos com educação dentro de escola. Então, teve uma separação aí do que as pessoas querem ouvir a gente falar. Mas vamos lá. Eu pensei nesse tema para colocar para a gente conversar aqui, porque hoje a gente vê essa geração refém do telefone, essa geração trancada dentro do quarto, essa geração, vou usar a palavra aqui, esquisita, distante dos pais e dos adultos, né? Então, eu vejo algumas pessoas com receio do que eu falo com meu filho, o que eu posso falar, de que forma eu posso abordar determinados temas. E aí eu acho importante a gente entender e conseguir falar e conseguir ajudar as pessoas a conversarem com os próprios filhos. Você vê essa dificuldade por aí? Você acha que os pais têm receio de entrar em alguns caminhos aí com os filhos? Eu acho que tem muito receio. Eu acho que uma grande diferença de gerações anteriores para essa é que talvez antigamente os pais tivessem certezas demais em excesso sobre o que era certo e fossem rígidos demais. E hoje existe exatamente o extremo oposto. Existe muita dúvida, existe muita insegurança, existe muito medo de estar fazendo a coisa errada. E esse medo de estar fazendo a coisa errada às vezes paralisa. Né? É aquela história da paralysis by analysis, né? Você pensa tanto, você exagera tanto na reflexão sobre um tema que você acaba não agindo. E você fica pegando informação daqui, informação dali e não sabe qual é o caminho, qual é a direção que você deveria estar dando para um determinado assunto. Eu acho que privacidade, com certeza, privacidade e escolha, basicamente, né? É um assunto onde os pais ficam muito na dúvida e cometem alguns erros que são evitáveis e que podem ter consequências ruins. Beleza. Vamos fazer... A gente geralmente faz isso porque a gente tem um público diverso, né? Crianças de várias faixas etárias e pais que têm crianças de várias faixas etárias. Então, vou começar lá de baixo, de novo. Crianças pequenas, primeira infância, têm privacidade? Podem fazer as coisas sozinhas e não contar aos pais? Não. E o pai não invadir essa criança? Essa é fácil, não. Rápido? Foi rápido. Por que Até não? porque elas não têm autonomia para fazer nada sozinhas. Perfeito. Elas não conseguem fazer nada sozinhas, né? Minha filha vai tomar banho sozinha com 2 anos. Não vai, né? Você vai ter que dar banho. E existe aí um processo de ganho de autonomia e a gente tem que saber dosar, né, a velocidade desse ganho de autonomia. Então, quando você está falando de crianças muito pequenas, fica meio óbvio, né? Olha, não é para ter privacidade. Quando você está falando de um adulto já de 19, 20 anos, você também já entende que tem que ter privacidade. Né? Acho que a grande dificuldade está no meio do caminho. Onde é que essa privacidade vai entrando e a partir de que momento ela tem que ser total, parcial, né? À medida que a gente vai oferecendo isso. Fiquei pensando aqui, né? Um bebê tendo privacidade, uma criança que troca a fralda. Como faz? Troca sozinho, igual no The Sims, né? Aquele joguinho. Você clica e se troca sozinho e faz as coisas sozinho. Meio impossível de acontecer, meio bizarro, né?
Então, isso está muito relacionado com o que a gente fala, né, Luciano? Quando a gente falou no último episódio sobre limites e sobre entender, você falou que os pais começam a tolir as crianças a escalar, a rolar, não sei aonde. Então, é você olhar para tua criança e entender em que momento ela tá, para você esticar um pouquinho a corda ou tirar um pouquinho a corda. Não estamos adestrando, estamos educando. Mas para você conseguir entendendo em que fase a tua criança tá e o quanto você tira a mão ou coloca a mão em cima um pouquinho mais. De fato, quando essas crianças estão lá no Fundamental 1, 8, 9, 10 anos, eles começam a olhar para outras coisas, começam a ter muita influência de amiguinho, de familiares, de outras famílias que influenciam essa criança. E eu acho que aí começa a ter um estalo sobre isso aí eu vou deixar ele falar sozinho, isso aí eu vou deixar ele fazer sozinho, isso aí eu preciso fazer junto. Como é que o pai de uma criança, por exemplo, de 8, 9 anos, consegue entender o que essa criança consegue fazer sozinha ou não? Eu acho que é muito um jogo de tentativa e erro, né? Beleza. Eu acho que cada pai entende um pouco do desenvolvimento do seu filho. O desenvolvimento típico, normal, ele tende a ser muito semelhante nos primeiros meses, né? Os marcos de desenvolvimento de uma criança muito pequena, eles têm uma faixa mais estreita. Então, por exemplo, sentar, rolar, andar é diferença de alguns meses. Quando você vai vendo essa criança crescendo, você acaba percebendo que isso vai expandindo um pouco. E o normal, o típico, ele vai ficando mais espaçado no tempo. Então, pela própria estruturação da grade de uma escola, se a gente estiver falando de alfabetização, por exemplo, tem uma criança que nasceu ali no final de março e ela vai estar lendo com 6 anos e 1 mês. E tem uma criança que nasceu em dezembro e ela vai estar lendo com 7 anos e 2 meses, 3 meses às vezes. Por quê? Porque elas estão em séries diferentes, né? A criança que faz 7 anos em dezembro, ela fez 7 anos antes... ela fez 7 anos no primeiro ano, ou em abril, que é pior ainda, né? Ela fez 7 anos no primeiro ano. Então ela vai estar lendo aos 7. A criança que fez aniversário em março, ela fez 6 anos no primeiro ano. Então ela vai estar lendo aos 6 e 1, 6 e 2. Então... você vai começando a espaçar. Quando você chega ali nos 8, 9, você já vê diferenças muito grandes do desenvolvimento. Tanto físico quanto social. Então, essa diferença de socialização vai fazer com que o pai e a mãe precisem olhar para aquela criança e percebam em que nível que o meu filho está e, a partir desse nível, ofereçam estímulos adequados. Então... Aí vai uma infinidade de coisas. A gente tem que analisar caso a caso, situação a situação. Mas você já tem crianças que conseguem conversar com adultos, né? Falar sobre o dia, contar sobre as coisas que estão fazendo, sem que a mãe precise incentivar essa conversa. Conseguem já chegar numa festinha de aniversário e dar parabéns para o aniversariante espontaneamente, entregar o presente, fazer algumas coisas. Então, quanto maior esse nível de autonomia, mais a gente pode estimular que a criança faça coisas de maneira mais independente. Isso ainda não é a análise da privacidade, tá? Por quê? Porque é muito importante que crianças brinquem com pouca supervisão do adulto, para que elas possam desenvolver as próprias conversas, para que elas possam trabalhar a própria capacidade narrativa de contar histórias, de inventar histórias, sem estarem com um adulto ali vigiando, para que elas não se sintam, sei lá, envergonhadas, tolhidas de alguma forma. Mas isso não quer dizer que deva ter 100% de autonomia, 100% sem supervisão. Até porque isso é uma coisa que dentro da faixa etária é razoavelmente tranquilo, mas quando você começa a misturar a faixa etária de crianças, isso começa a ficar um pouco mais caótico. Então, o primeiro passo é ver esse nível de autonomia e independência. Depois, a gente vai analisar o nível de o quanto a gente vai se intrometer ali, o quanto a gente vai se meter naquela conversa,
supervisionar aquela conversa, cercear aquela conversa em alguns momentos. Mas sempre pensando no nível de desenvolvimento da criança. O quanto ela tem responsabilidade para arcar com aquelas consequências. Perfeito. Que vai ser... esse é o nome do jogo, tá, pessoal? O quanto o seu filho ou a sua filha aguenta a consequência de uma determinada ação. Se aguenta, pode tomar a decisão, pode ter privacidade. Se não aguenta, não pode tomar a decisão, não pode ter privacidade. E aí a gente tem que ir olhando caso a caso, idade a idade, e se fazendo essa pergunta. E nesses primeiros anos, né, se a gente está falando de uma criança aí de 6, 7, 8, 9 anos, uma coisa que eu observo muito, e eu converso muito com as professoras aqui, a gente não está em todos os momentos com as crianças, né? Eles, por exemplo, estão no recreio, tem um grupo conversando ali, tem um grupo correndo lá do outro lado, tem um grupo jogando bola e por aí vai. Eu não sei o que aquela criança fala naquela roda de conversa que ela está conversando ali, que ela está falando ali. Então, o papel do adulto, e aí do pai dentro de casa quando busca o filho na escola, da professora quando termina o recreio e vai conversar em sala com as crianças, é instigar para você tentar entender o que está acontecendo ali. Então, eu acho que nessa faixa etária, o ideal para a gente começar a falar sobre privacidade, você começar a entender ou continuar entendendo, né, a cabeça do teu filho, daquela criança, você fazer perguntas adequadas para você começar a entender aquele contexto. Então, o pai que busca na escola e faz as perguntas, e aí, como é que foi o dia? Tem criança que não fala, mas você começar a entender quem são os amigos do seu filho nessa idade, quem é a família daquela criança que seu filho convive, tudo isso vai te permitir lá na frente, lá na adolescência, na pré-adolescência, a ter mais segurança nesse processo. Então, nessa faixa etária, uma coisa que ajuda entender se a criança tem autonomia, não tem autonomia, está fazendo certo, as escolhas certas ou as escolhas erradas, é você ir questionando e perguntando para o teu filho como é que foi a festinha, como é que foi na casa da sua avó, como é que foi no play, o que você achou, como é que você se sentiu. Então, a partir dali, você começa, não, preciso prestar mais atenção nisso aqui, e aí você investe, ou não, não, ele está conseguindo se virar sozinho, você consegue ir recuando um pouquinho nessa tomada de decisão das circunstâncias que ele passa. O grande calo, e aí eu acho que é onde a gente vai discutir bastante aqui, falar bastante, é para adolescência e adolescência, né? Porque existe no adolescente uma força aí, né? Uma necessidade de afastamento. Ele para de admirar, talvez, o pai e a mãe, e ele busca aprovação em outros lugares. Ele busca se provar em outros ambientes. E eu acho que é aí que a privacidade, o pai fica com receio de eu preciso me intrometer ou eu não preciso me intrometer. Eu entro nesse assunto ou eu não entro nesse assunto. Se você tiver buscado lá na primeira infância conversar com teu filho e na adolescência você continuar com esse processo, ótimo, você conquistou a confiança dele, porque eu acho que privacidade está ligado diretamente à confiança que teu filho tem em você. Então, a pré-adolescência é o período disso. E uma das coisas que eu também acho que a gente vai discutir é telefone celular. Eu acho que a privacidade hoje em dia um dos assuntos principais relacionados a isso é telefone celular. Então, vamos lá, Luciano. Um pré-adolescente, se é que essa fase existe, ou um adolescente, ele tem direito à privacidade? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz da primeira infância. E que você foi categórico lá em dizer que não. Ele tem agora direito a uma privacidade parcial. Parcial. E essa privacidade parcial, ela mudou muito com o tempo. Tá. Eu tava vendo um vídeo há um tempo atrás de um desses caras que falam sobre produtividade, né, mentalidade, não sei o que, no YouTube. E ele tava dividindo a vida da pessoa em 4 fases. 4 fases de 20 anos. E ele falava que na primeira fase, do 0 aos 20, você tinha que não morrer e não ser preso. Né? Tipo, evite entrar em grandes confusões. Você não vai conquistar coisas imensas na sua vida nessa fase. Dos 20 aos 40, ele falava que era a fase de ganhar dinheiro. Uhum. Dos 40 aos 60, a fase de você
já ter um pouco mais de liberdade de escolher o seu trabalho, fazer uma coisa um pouco mais criativa e tal. E dos 60 aos 80 era a hora de devolver à comunidade, né? Você já ganhou dinheiro, você já fez alguma coisa que você gostava e agora você vai ajudar os outros, vai, sei lá, participar da política, vai, não sei. É uma visão muito americana, né? Muito voltada para o trabalho, muito voltada para ganhar dinheiro. E eu não concordo com tudo que ele falou, mas eu achei interessante a sacada do se mantenha fora de grandes encrencas dos 0 aos 20 anos. Isso me pareceu um conselho muito bacana, excelente. E eu acho que isso resume um pouquinho essa questão da privacidade. Até que ponto ter privacidade pode colocar seu filho em risco? Eu acho que essa é a grande questão, essa é a grande preocupação. E eu vejo muitos pais se enganando hoje em dia, achando que, não, mas eu olho o celular do meu filho, mas eu leio as conversas de WhatsApp, né? Gente, todo mundo conhece um caso de alguém que teve uma conversa que não devia no WhatsApp e você tem mensagens temporárias e você apaga e você tem múltiplos logins para Instagram, você tem múltiplos logins para TikTok. Então, é raro hoje em dia um adolescente ter uma conta só no Instagram. É raro o adolescente não saber mais da tecnologia do que o adulto. Exatamente. Né? Então, das manhas. Você pode até conseguir acompanhar o WhatsApp porque tá ligado ao número de telefone, mas, cara, vai ter um Telegram escondido lá no telefone que você não vai saber que existe. Vai ter uma segunda conta de Instagram que você não sabe que existe. Então, a partir do momento que você dá a ferramenta, principalmente uma ferramenta tão poderosa para a comunicação como é um telefone celular, achar que você vai conseguir controlar aquilo por muito tempo é ilusório. E mesmo que você consiga controlar nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, em algum momento, aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente vai querer usar aquilo de uma forma que você não possa descobrir e vai muito provavelmente conseguir. A não ser que você seja engenheiro de tecnologia, engenheiro de computação, trabalhe com TI, tenha todas as manhas do mundo, mesmo assim você sabe que não existe sistema que não pode ser burlado, né? Então, a partir do momento que você oferece isso, acabou. E isso é um negócio que vem mudando, né? Quando eu era adolescente, era muito comum, eu tinha uma coisa muito incomum na minha vida, que eu tinha um computador no meu quarto. O mais normal naquela época era você ter um computador num local público da casa, porque era um computador por casa, basicamente, né? Quando eu era criança, não tinha TV no meu quarto. Eu não podia escolher o que eu ia assistir na TV. Eu assistia o que os meus pais assistiam. Mais velho, eu já tinha uma TV no meu quarto e tinha até um computador no meu quarto. Era um luxo, assim, que nenhum dos meus amigos tinha, praticamente. Então, o computador ficava ali no hall, o computador ficava na sala, o computador ficava num local comunitário para todo mundo poder usar aquele computador. Eu estava ouvindo uma história de uma amiga minha que ela tinha um horário, ela podia ficar na internet até meia-noite, no computador até meia-noite. Só que lá atrás, né? Isso é pra pai quase avô agora, que eu tô contando. Não, brincadeira. Tem gente de 40 e poucos anos ouvindo a gente, vai saber o que é isso. A internet era discada, né? Ah, mas eu sei que a internet é discada. Então fazia aquele... Sim. Pra conectar. E a gente economizava pulso de telefone. Tinha que ser mais tarde. Tinha que ser depois de meia-noite pra pagar um pulso só. Então, você queria entrar no ICQ, você queria entrar no MSN, eu podia ter deixado pra inserir isso na edição, pra não ficar essa coisa ridícula aqui. Muito bom. Mas você queria conversar com alguém online, entrar no chat do UOL, sei lá, qual Na minha tosqueira época você era fazia. Turma da Mônica, chat da Turma da Mônica. Nunca tinha ouvido falar nisso. Você tinha que esperar passar meia-noite, Sim. porque senão a sua conta de telefone vinha uma loucura. E ela não podia ficar depois de meia-noite. Então ela entrava escondido. E um belo dia, ela contando que o computador ficava do lado da cama, ela dormia no beliche de baixo, o irmão no beliche de cima. E ela contando que, às vezes, ela ouvia o barulho da porta, ela largava o dedo no monitor pra desligar e já caía meio torta na cama, assim, pra fingir que tava dormindo. E um dia a mãe pegou, né? O que a mãe fez? Tirou o cabo de força do computador, da CPU. O
que ela fez? Passou numa loja de informática, comprou um cabo de força e ficou usando o computador meses. E a mãe achando que estava controlando alguma E coisa. a mãe achando que ela não tinha Proibida. computador. Exatamente. Então, ela ficava de tarde de boa, não usava o computador, a mãe chegava de noite em casa, estava tudo bem. Quando dava meia-noite, ela ia lá, tirava da mochila o cabo de força, ligava o computador, usava o quanto queria e a mãe nem sonhava. Menina, mas essa mãe não via a conta que chegava do telefone? Depois da meia-noite. Era um pulso só. Baratinho, tá? Não tinha. E você não via a hora, né? Ligação local não aparecia a hora da ligação. Só aparecia os minutos lá, os pulsos. Então, isso aí já foi, e é uma amiga que eu tenho que é mais nova que eu. Né? Então já é um pouquinho mais pra cá. Sim. E conforme o tempo vai passando e as coisas vão se tornando cada vez mais individuais, e aí todo mundo tem uma televisão, as pessoas nem assistem mais televisão, assistem filme, assistem série, tudo. Telefone, Netflix, né? tudo no telefone agora, o tablet. Essa questão do o que eu faço, eu não compartilho com ninguém, ela tá mais e mais acentuada. Você falando isso me lembrou rapidinho, desculpa cortar, mas eu tava vendo uma entrevista daquela Luciana Gimenez, olha. E ela tava, na verdade, ela tava mostrando o apartamento, né? Umas coisas modernas lá do apartamento dela, que ela tinha se mudado há pouco tempo, já tem um tempinho isso. E ela tinha um computador numa das salas, tinha a sala de estar, e aí o apartamento era aberto, e aí do lado era outra sala, abertona mesmo, era a parte que tinha uns livros lá, e era um computador tipo um PC gamer, sabe? Com aquelas cadeiras e tal. E aí a pessoa que tava entrevistando perguntou, mas nem combina com nada que você tá fazendo aqui nessa sala, porque é o computador do meu filho e ele só joga, ele só faz as coisas aqui. Onde eu circulo, não tem porta, não tem nada. Eu estou, a hora que eu quiser passar, eu sei o que ele tá vendo. Exatamente. Sensacional. Então, eu sei o que ele tá fazendo ali. Se ele quiser usar o computador, é aqui. Óbvio que na entrevista não entrou em detalhe de celular e tal, mas é só pra usar o que você tá falando aí da galera antiga. Então, mas é sempre um remendo, né? Sim. Você dá a ferramenta extremamente poderosa e você tenta amarrar aquela ferramenta. É muito mais difícil, né? Então a gente tem que ter essa noção de que mesmo uma supervisão que tenta ser um pouco mais cuidadosa, ela vai ter falhas. Sim. A gente vai criar um sistema impossível de ser burlado? Não vai. Mas relaxar e deixar pra lá e achar que só porque botou uma limitação de tempo de uso no telefone tá tudo tranquilo, tá tudo bem, né? Não dá certo. E o mais importante, né? Que é o que a gente sempre fala, né? A educação é como uma pescaria. Você joga a linha e a partir do momento que o peixe mordeu, você não puxa o tempo todo, você não solta o tempo todo. Você puxa um pouquinho, solta um pouquinho, puxa um pouquinho, solta um pouquinho. E você fica brincando disso. Você fica testando sempre o nível de maturidade, o nível de autonomia da criança. Então, não existe um movimento de liberação contínua, nem um movimento de amarrar cada vez mais, prender cada vez mais. Ou prender e não soltar nunca. A linha arrebenta se você fizer isso. Então, esse processo de dar um pouco de autonomia tem que ser seguido de um pouco mais de supervisão. Isso vai diretamente contra essa questão da privacidade. Né? Então, se você quer dar mais autonomia, você vai ter que dar autonomia, você vai ter que vigiar o que está sendo feito com essa autonomia, e a partir do momento que você tenha bons resultados, você pode oferecer um pouco mais. Se não tiver bons resultados, você tem que puxar um pouquinho de volta. Então, quando você está nesse processo, você não pode, em momento nenhum, abrir mão de saber o que está acontecendo. Por quê? Porque uma criança de 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 anos não consegue arcar com as consequências dos erros que ela já consegue cometer. Então, não dá para você dar liberdade, não dá para você dar privacidade para quem não consegue arcar com as consequências dos erros que serão cometidos. Não é uma possibilidade, né? Não, é igual andar de cavalo, né? Você pergunta, você já caiu? Não é porque um dia você vai cair.
Né? Não é você caiu ou não caiu, você já caiu, porque se não aconteceu ainda, vai acontecer. O seu filho vai errar em algum momento. Ele vai passar do ponto em algum momento. Faz parte do processo de aprendizagem dele. E quando ele passar, qual o tamanho dessa consequência? Essa consequência tira ele do jogo? Essa consequência prejudica ele de maneira definitiva, irreversível? Se sim, ele não pode estar tomando essa decisão sozinho. Você ainda tem que estar supervisionando essa decisão. Perfeito. E tem um lado oposto a isso, né, que tem que tomar cuidado. Tem uns programas, além de controlar o tempo de tela, tem uns programas que o pai meio que espelha a tela do telefone. Não sei se você já viu isso. É como se conseguisse acessar, de fato, o que está ali no telefone, enfim. Eu conheço uma pessoa, inclusive trabalhou aqui há um tempo atrás, e que tinha isso, espelhava, dava para saber qual era a mensagem que mandava e tudo mais. Eu fico me perguntando se isso também não é o lado oposto, né? É daquela pessoa que isso virou quase que um vício. Eu preciso saber a todo momento o que meu filho está fazendo. E, cara, que loucura também ser controlador a esse nível, né? A esse ponto. Significa que você errou lá atrás, que você errou em alguma coisa que você não confia no teu filho. E o processo está muito errado. Então, eu acho que existe um outro extremo de você entender que, isso que você falou, né, da pescaria, você entender que teu filho tem uma vida fora da tua, o cordão umbilical foi cortado. Isso existiu, né? Acabou. É uma vida além da sua vida. Óbvio que ele está construindo a vida dele com as vivências, com o que ele aprendeu com você, do jeitinho dele, no caminhar dele. Mas a vida dele é a vida dele e a sua vida é a sua vida. Só que, quando a gente está falando de um adolescente, e aí, por isso da preocupação disso virar um vício na cabeça do pai, disso virar sei lá, uma coisa frenética, eu tenho que saber. Pega o celular todos os dias, pega o celular de manhã, de tarde, de noite, antes de ir para a escola, quando voltou da escola. Porque o pai também não vive a vida dele e não permite que o filho faça o que tem que fazer. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu pensei em privacidade, me veio na cabeça temperamento de novo. Por quê? Se o pai não conhece o seu filho, não sabe o caminho que o seu filho vai, se seu filho é mais expansivo, se seu filho é mais retraído, enfim, ele tende a invadir essa privacidade, se é que o termo é esse, de uma maneira muito ruim, né? Então, vamos lá, vamos dar exemplos. Filhos melancólicos. Filhos melancólicos são mais na deles, são mais quietinhos, reservados. Muito obrigada. São mais reservados. Filhos melancólicos com pais sanguíneos ou pais coléricos, temos um BO aí na hora de falar de privacidade. Por quê? Um filho que é mais reservado, você precisa ter mais tato para chegar nessa criança. Você precisa... Lembra o que a gente falou lá atrás? Você precisa saber o que perguntar, saber como chegar nessa criança. Então, talvez a tua forma de resolver o problema, o teu jeito de chegar, as tuas regras vão bater no teu filho de um jeito que vai fazer ele se afastar mais, vai fazer ele se retrair mais. Ou o contrário também, uma mãe que seja melancólica, com um filho colérico, que o filho quer dar tudo, quer falar, e aquela mãe, me deixa quietinho um pouquinho, eu não preciso saber disso. É complicado. Você acha que precisa saber de temperamento para falar sobre privacidade? Eu acho que ajuda, eu acho que soma, né? Você estava falando e eu estava lembrando de uma coisa que antes até, só para puxar um pouquinho o que você falou antes, eu estava lembrando de um caso, acho que não sei se você ficou sabendo, que a gente teve aqui na escola de uma criança, de um garoto de Fundo 2, que a família controla muito de perto o celular. E aí ele ficava rodando os amigos, assim, né? Pra ver os videozinhos pornô não no telefone dos amigos, né? Então, você tava falando desse controle, dessa coisa de ficar em cima, de ficar verificando, de ficar checando.
E a criança percebe. Claro. E a criança entende o E mecanismo. foge. E foge. Então, beleza, o telefone dele estava limpinho. Lá o pai verificava todo dia, não tinha nada. Mas tinha um coleguinha dele, que não tem tanta supervisão assim, também com um telefone celular, e tava lá o videozinho, né? Das pessoinhas fazendo coisinhas ali no videozinho. Vídeo não educativo. Então, mostra mais uma vez que essas coisas que a gente fala aqui, elas não acontecem num vácuo. Né? Quando a gente fala de obediência, quando a gente fala de privacidade, não dá para pegar uma situação e tirar uma regra para tudo. Claro que não. Né? Essa semana teve um caso interessante, né? A Gabi estava mostrando lá um negócio que ela viu no Instagram, que tem uma influencer dessas que supostamente fala de educação, falando sobre obediência essa semana. Né? Foi coincidência. Não, pior que não foi dessa semana, não. Não foi, não? O conteúdo dela de obediência não era dessa semana, era um vídeo dela que apareceu pra mim, porque no meu Instagram eu estava falando sobre obediência. Então... Provavelmente. Bom, então, apareceu pra gente essa semana. E ela falando o oposto do que a gente falou no episódio anterior. Mas por que ela estava falando o oposto? E por que a gente tem que ter cuidado com certas colocações? No Brasil, gente, a gente tem uma visão muito freiriana de educação. Onde o educador, onde o pai, ele é sempre um opressor. Ele é sempre alguém que quer exercer o seu poder e a sua autoridade em detrimento de quem está recebendo aquela educação. E eu nunca conheci uma pessoa que trabalhasse em escola que achasse legal maltratar criança. Eu nunca conheci uma família que achasse legal ver a criança triste, tolhida, sofrendo. Existe, cara, com certeza existe. Existe gente má no mundo. Mas de todas as pessoas com quem eu já convivi, todo mundo com um pouco mais de conhecimento, um pouco menos, um pouco mais de técnica, um pouco menos de técnica, estava ali, escolheu trabalhar com aquilo, escolheu fazer aquilo porque queria fazer bem feito. Então, pessoas erram, pessoas se equivocam. Eu não lembro de ter visto, sinceramente, dolo, má intenção na atitude de alguém. O problema é que quando você pega a formação em psicologia e em pedagogia no Brasil, no geral, ela está contaminada por esse sentimento de que a professora é malvada, por isso que o aluno tirou nota baixa. O pai é opressor, por isso que o filho mentiu e disse que ia para casa de um amigo e foi para o outro. Por isso que obediência é ruim. Por isso que obediência é ruim, é uma forma de matar a criatividade da criança. Não é nada disso, gente. É porque o mundo tem regras. Se a gente desrespeitar as regras da realidade, a gente vai sofrer, a gente vai ter as consequências disso. Então, quando a gente quer ensinar uma criança a obediência, a gente quer proteger essa criança quando a gente precisar dar um comando que sabe que vai tirar ela de um risco, que sabe que vai prevenir alguma coisa muito ruim de acontecer, que ela obedeça. Quando a gente fala sobre privacidade, é porque existem pessoas fora do mundo da educação que estão aí para prejudicar os outros, que estão aí para prejudicar crianças, que estão aí para, sei lá, levar seu filho embora, enganar a sua filha, sequestrar um menor. Isso existe. Então, se você dá privacidade demais, ou se você não sabe o quanto dar de privacidade, você está ou deixando essa criança no risco, quando ela tem privacidade demais, ou quando você quer botar um controle, né? Tipo, tem 3 espiões, um britânico, um russo e um americano vigiando o seu filho 24 horas por dia. Ele vai querer fugir, ele vai querer ir embora. Qualquer coisa vai ser melhor do que isso na vida dele. Pelo menos a impressão dele vai ser essa. Então, tirar as crianças desse risco, tirar os adolescentes desse risco. Sempre entendendo, olha, a cada ano que passa, a cada conversa que a gente tem, a cada experiência nova adquirida, a gente espera que haja amadurecimento e espera que essa vigilância possa ser reduzida. Mas como a Gabi falou muito bem, existe uma fase ali no desenvolvimento do ser humano
onde ele vai querer se afastar da família, onde ele vai querer testar as regras que ele aprendeu em casa no mundo lá fora. Ou né? que não aprendeu, né? Ou que não aprendeu. Ele vai querer testar a sua força no mundo. Né? A quinta camada da personalidade é sobre isso. Eu tô saindo de mim, né? Eu já entendi quais são as regras da minha casa, eu já entendi, eu supostamente já entendi internamente como o mundo funciona, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu prefiro, do que eu não prefiro, do que eu desejo, do que eu não desejo. Isso a gente faz até a quarta camada. A gente está dentro da gente. Quando a gente chega na quinta camada, a gente quer testar a nossa força no mundo. E parte do testar essa força no mundo é testar as regras que eu aprendi. Então, se minha mãe fala que isso é certo, se meu pai fala que isso é errado, eu quero ir lá fora, em outro grupo, em outro arranjo social, e verificar, isso é realmente certo? Isso é realmente inaceitável? Então, eu quero um afastamento da minha família para poder fazer esse teste. Óbvio, esse afastamento, ele não pode ser uma ruptura, não deveria ser uma ruptura, e ele deveria ser permitido, até certo ponto incentivado, com algum tipo de orientação, com algum tipo de supervisão. Se você aperta demais, se você amarra demais, você não vai conseguir fazer isso. Se você solta rápido demais, aí vem a ruptura. Tem um exemplo que eu ouvi há uns 2 anos atrás, que eu estava num curso, numa formação, e uma mãe perguntou, né, para a pessoa que estava dando a formação, como é que eu sei que está na hora de deixar minha filha ir para uma festinha sozinha, sei lá, adolescente para adolescente. E aí a resposta foi, quando você tiver certeza de que ela é capaz de sair de uma situação que você não gostaria que ela estivesse, que ela sabe que aquilo é ruim. Então, por exemplo, festinha adolescente e você não vai saber, né? Mas vai ter bebida na festa. Sua filha é capaz de dizer não? Ela sabe, ela é forte o suficiente, ela entende já sobre isso e ela é capaz de dizer não? Que o Luciano falou, né? Das consequências. Ou ela é capaz de arcar com a consequência caso ela experimente? Então, é você entender isso da força, né, que o Luciano está falando, dele testar, do adolescente testar as coisas, é a liberdade que você dá também. A gente já falou sobre isso, né? Liberdade é, na verdade, você saber escolher, é saber fazer escolhas, não é fazer o que você quer, é você saber fazer escolhas. Então, o adolescente, quando a gente está falando de privacidade para o adolescente, é uma liberdade, o Luciano já falou isso uma outra vez, esse termo, vigiada, né? Sim. Você não está fazendo nada. E aí, as pessoas talvez não concordem com isso, mas você não está fazendo nada de errado quando você não permite que o seu filho... tem mãe que fala, né? Não, porque eu não permito que meu filho tranque a porta do quarto. Tudo bem, meu amorzinho, a casa é sua, o quarto é seu, o filho é seu. Então, assim, não está errado. Tenham certeza de que quando vocês tomam um caminho, quando vocês decidem alguma coisa, eu decido que meu filho não vai ter celular até os 12 anos. Beleza, você sabe por que você decidiu isso? Talvez o seu filho não tenha maturidade para ter um celular até 12 anos. E estejam conscientes disso, da decisão que você tomou. Não, meu filho vai ter celular com 10 anos. Tá tudo bem também, se você decidiu por isso. Mas você tem noção das consequências que isso causam, que isso geram? Hoje as pessoas elas estão muito perdidas, talvez seja a palavra, né? No que fazer. Elas fazem, mas elas não sabem o porquê fazem. Então, acho que uma ideia para tratar o tema privacidade dentro da tua casa é: por que o meu filho poderia ter um celular e eu não olhar o celular dele? Eu acho que não passa nem pela questão de poderia ter um celular. Não poderia? Não, eu acho que passa a seguinte questão. Meu filho precisa de um celular? Boa. Eu acho que você deve dar para os seus filhos tudo o que eles precisam. Quando ele não precisa, eu não vejo muito porquê. Qual o benefício, então, dele ter um celular? Mas vai jogar? Mas para isso o pai precisa se perguntar, né? Não pode ser no calor Sim. da emoção. Ele pode jogar em outros dispositivos. Não, mas eu dei um celular e não tem chip, não tem linha. Beleza, mas tu já deu um celular.
ficou mais difícil agora você negar o WhatsApp no celular. Ele já tem o celular. Mas todos os meus amiguinhos têm o WhatsApp, menos eu. E agora? Ai, frustrado, tadinho. Né? Você tentou adiar um problema, você tentou adiar um conflito, que não é um conflito tão grande assim. É um conflito muito pequeno, na verdade. Do ter o celular? É. Tá. Minha filha me perguntou há uns meses atrás, porque já tem... Vai fazer 7 anos, tá, gente? Já tem gente na sala com celular. Acho que ainda não tem grupinho de WhatsApp, até porque eles não sabem nem escrever. Áudio. Já tem uns áudios que as crianças se mandam pelos celulares das mães, assim. Já rola. Mas já tem alguns colegas com celular sem linha pra jogar. Eu, pessoalmente, aí você pode discordar, você pode concordar, não tem problema. Só vou falar o que eu acho. Eu acho desnecessário, tá? Beleza. Eu acho desnecessário o jogo eletrônico nessa idade. Eu acho que a criança está em outra fase de desenvolvimento. Que jogar jogo eletrônico não favorece. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então, eu expliquei para ela, filha, quando você precisar de um celular, eu te dou um celular. No dia. Graças a Deus, dá. Cabe no orçamento da família. Não precisa ser um iPhone 27, quando for lançado. Pode ser um celular mais baratinho, mas no dia que ela precisar, eu dou um celular para ela. Não tem problema. Agora, a gente vai ter que definir o que é precisar de um celular. Perfeito. Ela tá indo para casa sozinha andando, e aí eu quero... Porque aí eu quero, ela não precisa ainda. Por quê? Porque eu ia para casa andando. E eu não tinha celular. Né? Mas tudo bem, é mais uma... Vou embarcar nessa com vocês, tá? Sei que vocês acreditam pra caramba nisso, então eu vou embarcar com vocês nessa. Beleza, então ela precisa de um celular. Se ela não vai pra casa sozinha andando, aonde ela vai eu levo, a mãe busca, ou eu busco, a mãe leva. E se ela tá sempre ou na escola, ou comigo, ou na casa de um amigo, que eu tenho o telefone do pai, da mãe, não sei o quê, ela não precisa. Se ela não precisa, pra que eu vou dar? É muito mais risco do que benefício. Se é muito mais risco do que benefício, não. E eu acho que as pessoas não conseguem entender isso, mas você está dando uma coisa para a criança que ela não tem capacidade ainda de lidar. Eu tenho exemplos lá no Fundamental 1 de crianças que não têm o telefone, mas fazem as atividades, os jogos pelo telefone da mãe. Né? Então, chega em casa, marcou com os amigos, a gente vai jogar, acho que tem um jogo PK, não sei das quantas, tá. E aí, os conflitos são os seguintes. Não, porque ele me bloqueou ontem no celular da mãe, ele bloqueou o número da outra mãe. Olha onde a gente chega quando a gente não consegue entender que uma criança não tem capacidade para certas coisas. O aluno, a criança, bloqueou outro adulto do telefone do adulto que é responsável por ele. Porque ele simplesmente não quer que a outra criança envolvida jogue com ele. Ficou confuso, né? Porque é confuso. Porque a criança não tem capacidade de entender nada do que ela está fazendo ali. Ela só ficou chateada com um amigo, igual quando joga futebol e dá um chute errado e perde o gol. Ficou chateado, vai cada um para um lado. Não, bloqueia-se o número, não joga comigo. Então, é insanidade, né? É insanidade. Muito obrigada. Não faz o mínimo sentido. Muito obrigada. Eu estava me achando meio antiquada de achar isso um absurdo. Mas, brincadeiras à parte, voltando para o tema de privacidade, por exemplo, essa mãe que acha que o filho está no celular dela, jogando o joguinho dela, não, eu sei tudo o que está acontecendo. Beleza, você sabe tudo o que está acontecendo. Você escuta... Não, porque ele não joga de fone. Ele joga, eu fico escutando tudo. Meus pêsames, né? Da tua casa ser um... Não, na boa. Arruma uma parada para fazer. Porque se você pode ficar 1 hora, 2 horas sem fazer absolutamente nada, apenas para vigiar o que seu filho tá fazendo... É isso. Era aí que eu ia chegar. Dava pra ter um segundo emprego. Dava pra fazer igual o pai do Chris. Eu ia falar mãe do Chris. Não, eu ia chegar nisso, eu ia falar... É um péssimo uso do seu tempo.
É isso. E você tá vigiando, você tem aquela falsa sensação que a gente já falou de que você está vigiando o seu filho. Beleza, está. A privacidade dele ali está preservada porque você está vigiando, mas... Não tá, mas porque você tá vigiando. É isso. É isso. Mas e para quê? Deixa o seu filho fazer livremente uma coisa que ele possa fazer livremente. Exatamente. É muito melhor. Exatamente. Ele tá fazendo um mau uso do tempo dele, porque ele tá fazendo uma atividade que não vai ajudar no desenvolvimento dele em nada, né? Você já tem hoje relatos de profissionais da área da saúde, fonoaudiólogas, psicomotricistas, falando como a questão do touch, da interação com tela, gera atraso na fala, gera atraso no desenvolvimento motor, da psicomotricidade da criança, da coordenação motora fina. Então, a criança está fazendo algo que não a ajuda em nada, tá? E para que a criança possa fazer algo que potencialmente é muito mais prejudicial a ela do que benéfico, você joga o seu tempo fora junto, para ficar vigiando o que ela não deveria estar fazendo, só para não ter um não, só para não ter um conflito, só para a criança não ficar tristinha porque você foi malvada com ela e não deixou ela jogar o jogo que a amiguinha joga, né? Você, beleza, então eu vou colocar meu filho numa atividade que não faz bem a ele, faz mais mal do que bem, ou faz só mal e não bem, e aproveitar, eu vou jogar 1 hora do meu dia fora junto para ficar ali. Cara, vai brincar com ele, vai ler uma história pra ele, vai fazer alguma coisa. Não tem porquê. Não tem. É insanidade. Você resumiu. É insanidade pura. Você resumiu, né? bem. Então, e outra, se você não deixou, se você não tem o aparelho ali, você não precisa se preocupar o que ele vai fazer com o aparelho quando você não estiver em casa. Você ganhou todo um momento ali, você ganhou toda uma condição de cuidar melhor da segurança daquela criança. Você deixou de introduzir um risco no ambiente daquela criança, né, que potencialmente cresce muito com o passar do tempo. É porque eu tô pensando aqui numa outra coisa, porque você não saber o que seu filho faz dentro, na hora que você não tá perto, né, no telefone, falando aí de pré-adolescente, porque eu vou fingir que crianças não ficam sozinhas no telefone. Eu vou fingir que a gente está falando com pessoas sãs que não dão telefone e as crianças não ficam sozinhas na internet. Mas o pré-adolescente fica, o adolescente fica, tá? Tem um outro lado disso que é o seguinte: se seu filho não fala com você sobre determinado assunto, não significa que ele não saiba daquele determinado assunto. E aí, a privacidade entra também. Por quê? Trazer para perto, a gente falou que o adolescente tem uma movimentação de sair, né, de ir para fora, de se testar no mundo e, né, se afastar um pouco da família. A movimentação da família tem que ser qual? Trazer de volta, não para botar embaixo da asa da mãe, não para ser o filhinho da mamãe, não é isso. Mas é trazer de volta para você ter certeza do que ele está fazendo sem a sua supervisão. E aí, quando o adolescente ele deixa de falar com a família sobre determinados assuntos, é importante que a gente adulto entenda isso. Não significa que ele não sabe sobre aquele determinado assunto. Não significa que ele está alheio a aquele determinado assunto. Então, você não fala sobre política com seu filho e está na época de eleição, você não falar não significa que ele não saiba pelo menos o nome dos candidatos e não tome partido só porque 30 da turma também tomaram. Esse é um grande engano das famílias hoje, que é uma proposta de educação livre, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu era criança. E uma tia minha falava que a família da minha avó, parte de mãe, toda católica, né? E essa minha tia falou: não, eu não vou batizar meus filhos porque eu quero que eles escolham a religião deles quando eles forem maiores de idade, né? A princípio, parece uma postura muito liberal. Só tem um problema: eles serão influenciados por alguém. E por mais que eu saiba que eu não sou perfeito, eu prefiro que eu influencie a minha filha do que deixar outra pessoa influenciar. Sabe por quê?
Quem leva o seu filho para emergência às 2 da manhã do hospital, quando ele fica com febre? É você. Se o seu filho resolver fumar um baseado com os amigos e for pego numa blitz, quem vai desenrolar para ele ser liberado? É você. Se o seu filho sair dirigindo depois de beber, quem vai na lei seca buscar o garotão? É você. Ninguém mais vai. Então, quando você abre a porta para que outras pessoas eduquem o seu filho, e você faz isso quando você busca essa tal dessa educação livre, porque não vai ser ele que vai, de maneira autodidata, se resolver em todos os assuntos. Ele vai pegar isso pronto em algum lugar no primeiro momento. Sim. Você está dizendo o seguinte, olha só, eu vou assumir todos os BOs, eu vou assumir todas as consequências ruins, eu vou lá liberar meu filho quando ele se ferrar. Em relação a coisas que eu nunca ensinei, em relação a direcionamentos que eu nunca dei. Então, já que dos 0 aos 20 é a idade dos BOs, e a ideia é que ele chegue sem antecedentes criminais e vivo aos 20 anos de idade, né, termine a faculdade nessa condição, você tem que dar o seu melhor para que isso aconteça. E liberando ele para que outras pessoas o eduquem, para que a cultura circundante o eduquem, você não está fazendo isso. É verdade. E aí eu vou olhar ali, vou ajeitar o microfone. Boa, vai. Eu não sei se alguém precisa ouvir isso, pode parecer duro, pode parecer, sei lá. Mas não importa o que outra pessoa pensa. Não importa o que a mãe do coleguinha fala. Não importa o que eu digo. O que a Gabi pensa, o que a mocinha lá do Instagram, que é algumas coisas, disse há 6 meses atrás. Importa o seguinte, o que você acha? Porque às vezes a gente sente um pouco de falta de força para agir, para fazer o que precisa ser feito. Porque todo mundo dá uma opinião, todo mundo tem um pitaco para dar. Ninguém tá ali na hora da consequência. Ninguém tá ali na hora que o bicho pega e que alguma coisa precisa ser feita efetivamente. Mas tá todo mundo ali para julgar, para criticar, para cancelar, para falar. Cara, deixa pra lá. Faz aquilo que você acha certo. Dê o seu melhor, estude, se eduque para educar o seu filho. E ao fazer isso, tome as decisões que você achar que deve tomar, por mais duras que elas sejam. Porque você vai estar ali junto com ele para colher essas consequências. Ele não vai colher sozinho, você não vai deixar, e ninguém que te deu dica vai acordar de madrugada para te ajudar numa hora dessa. Então é contigo. Então você precisa ter essa força, você precisa ter essa firmeza, independente do que a outra mãe no grupo do WhatsApp escreveu, independente do que você leu ou do que a blogueirinha lá falou. Cara, é você. Que bom que você está aqui. Sim. Te agradeço por estar assistindo até agora. E que bom que você está interessada. Mas mesmo esse conteúdo, ele é mais uma fonte de informação para que você possa tomar uma decisão bem embasada. Não é um guia, faça isso, faça aquilo, a gente conhece, a gente sabe a verdade. Mas é uma forma de tentar te ajudar a chegar nesse ponto, tomar uma decisão apropriada sobre isso. Então, o que a gente está tentando no final das contas é te mostrar, olha, tem muita armadilha por aí. Tem muita coisa que as pessoas falam que é benéfica, que na verdade não é. Você precisa ficar atento a isso. Mas, desculpa até o desabafo, é você. É você que decide. A autoridade está na sua mão. É você que manda. E isso precisa ficar muito claro para quem é mãe e para quem é pai. Era isso. Eu vou mandar esse recorte para 2 pessoas que seguem a gente, falam com a gente, porque o último episódio que a gente liberou sobre obediência e algumas coisas que eu botei no Instagram na semana passada, no começo da semana, 2 respostas me levaram a
querer falar sobre isso, porque as pessoas falaram, mas o problema são as críticas que eu recebo do não sei o quê. Mas o problema é que parece que eu tô fazendo errado. E a minha resposta foi justamente essa para as pessoas, né? Para as duas pessoas. Cara, faz o que você acredita que tá certo. A gente precisa fazer o certo independente do que as pessoas, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Então, faça o certo. Não tem aquela brincadeira entre adultos, né? Quando alguém se mete na vida do outro, você fala, não, eu te dou um boleto aqui pra você pagar. Alguém, quando seu filho acordou com tosse, com 2 anos de idade, no meio da noite, foi alguém na tua casa botar ele pra dormir? Perfeito. Quando teve dor de garganta aos 4 Perfeito. e não dormiu a noite toda, foi alguém lá pra dar remédio, pra ficar com ele? Não. Então, se tivesse ido, aí tudo bem, né? Aí teria aquilo que a gente algum fala, lugar né? de fala. A Assembleia de Vozes, escolha as suas e não é pra você tomar aquilo como o Luciano falou. A gente não tá aqui pra receita de bolo, porque eu ouvi o Luciano falando e agora eu não posso mais, vou quebrar o telefone do meu filho agora. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é você eleger as pessoas que você vai ouvir e seguir o caminho. Siga. Só pra complementar o que ele falou, a resposta, a devolutiva não vem rápido. O resultado não vem rápido. Então, se você fez... não, fiz o que eu acredito que é certo, mas, não deu resultado. É porque ainda não deu. Tudo que a gente fala aqui, o resultado não é de um dia para o outro. Não é no aniversário de 7 anos que a mágica acontece. Agora meu filho é obediente, meu Deus, tudo fez sentido. Ou seu filho continuou desobediente, você fala, tá vendo? O que eles falaram não tem nada a ver, tem que ser livre mesmo. Tem nada a ver. Então, tomem o caminho, né, na verdade. Tomem as rédeas. O prazo de uma mudança de comportamento no ser humano para dar efeito é de 6 semanas a 6 anos. Né? Tem aquela frase lá do Ícaro de Carvalho, me deem 10 anos. Me deem 10 anos. 10 anos você vê bastante resultado, mas em 6 já tá muito bom. Né? Então, se você tá, sei lá, com uma rotina de atividade física, cara, 6 a 12 semanas. Uma dieta, 6 a 12 semanas para você ver o primeiro resultadinho, assim. Né? E em alguns anos você vê todo o potencial daquela mudança. Aquilo ter se efetivado, né, na tua vida. Tipo, você vai precisar trocar todas as células do seu corpo para você colher todo o resultado daquele negócio ali. Então, nada é instantâneo, nada é de uma hora para outra. Poucas coisas são efetivamente hacks e atalhos que você pode fazer um negócio e em meia hora, em uma semana, ter resultado consistente. Clique aqui, duplique a sua renda. Né? Tipo isso. Como perder 5 quilos em 4 dias. Se alguém tiver esse link, me manda do perder os quilos, por favor, eu agradeço. Mas brincadeiras à parte, não tem atalho, não existe atalho, ainda mais se tratando de educação. Última coisa para finalizar o tema de privacidade, tá? Muito rápido. Eu sempre pergunto isso no final, porque eu acredito mesmo que tenham pessoas que escutem o tema que a gente aqui a gente fala e se perguntem, tá, eu fiz tudo errado até agora, o que eu faço? Então, para esse pai, Luciano, para essa mãe que pré-adolescente, adolescente, tem o celular, ele não vê, ele nunca pegou o telefone do filho, não conhece quem são os amigos do filho, nunca trouxe um coleguinha para casa, nunca deixou o filho ir num shopping e ficou olhando ali na sorveteria o que eles estavam fazendo. E aí? Tem jeito? A gente já descobriu que tem. Se você é nosso seguidor, você sabe que sempre tem jeito, mas... Sempre tem jeito. O primeiro passo sempre é começar. Isso. E a primeira recomendação é sempre começar devagar. Isso. Né? A gente brinca muito, né? Começou, não para mais. Mas você começa de um jeito que você saiba que dá para manter. E aí, aos poucos, você vai melhorando. Aos poucos, você vai evoluindo. Então, eu acho que a grande questão na criação de filhos, e isso foi um insight que eu tive lá atrás, 2012, eu acho, 2013, eu estava lendo um artigo sobre dever de casa. Né? E o artigo tentava responder uma pergunta muito simples. Se existe uma quantidade ideal de dever de casa. E eles analisaram vários países, era um estudo imenso, França, Brasil, Rússia, Estados Unidos, Japão, Coreia, Austrália, África do Sul, os mais diversos países. E eles perceberam o seguinte,
tinham países ali onde a cultura do dever de casa era muito acentuada. Então, os professores passavam muito dever de casa. Outros países, praticamente não se passava dever de casa nenhum, muito pouco. Aham. E, além dessa quantidade de dever de casa, eles controlaram outras variáveis, como o horário, como qual tipo de acompanhamento a criança tinha. E, apesar deles terem notado que algum dever de casa é melhor do que nenhum, então eles falam a favor do dever de casa, pouco dever de casa ou muito dever de casa não fazia diferença significativa nas notas e no desenvolvimento dos alunos. A variável que mais fazia diferença no desenvolvimento e nas notas era com quem aquele aluno fazia o dever de casa. Se aquele aluno fazia o dever de casa com o pai, com a mãe, com um adulto que tinha um relacionamento próximo da criança, que fosse afetivamente conectado àquela criança, o desenvolvimento da criança era muito superior. Então, a conclusão que a gente consegue tirar desse estudo é: estar com o seu filho é o que mais faz diferença no desenvolvimento dele. Ter o famoso tempo de qualidade com a criança é o que mais faz diferença no desenvolvimento da criança. Então, se a gente está falando de obediência, se a gente está falando de privacidade, se a gente está falando dessa proximidade que gera a educação, a gente está falando de contar história, a gente está falando de transmitir cultura, a gente está falando de compartilhar valores, no final das contas. E isso vai fazer muita diferença. Então, começa por aí, né? Encontra ou resgata uma atividade que vocês têm em comum, né? Seja um esporte, seja um jogo de tabuleiro, seja alguma coisa, e começa por aí. Começa a gastar mais e mais tempo. Essa criança pode não estar acostumada a ter uma interferência tão grande na vida dela e vai sentir, esse adolescente vai sentir isso, em algum momento ele vai chiar, mas lembra também do seguinte, como eu disse antes, os BOs são teus. Então você vai tentar chegar numa boa, você vai tentar chegar, né, no papo, na conversa, mas sabendo que você é a autoridade ali e que você está fazendo uma coisa boa ao retomar o seu papel de autoridade em casa. E que por mais que possa haver uma resistência no primeiro momento, é o certo, e o certo precisa ser feito. Então, você não vai chegar pé na porta, gritando, berrando, agora é diferente, mudou tudo de repente, não. Mas você vai começar num processo de retomar esse papel e você não vai parar. Você vai continuar retomando esse espaço, você vai continuar se fazendo cada vez mais presente na medida que o desenvolvimento daquele filho pede. Então, se tiver ali 8, 9, 10 anos e você, sei lá, por que motivo se afastou, às vezes acontece, beleza, aconteceu, vamos reverter. E você vai entrar bastante na vida dessa criança. Uhum. Se a gente está falando de alguém de 14, 15, 16 anos, você vai ter que entrar também. Né? Pode ser um pouco mais difícil, pode ser que você não entre tanto, mas você também vai precisar voltar. A sua presença vai precisar voltar a ser sentida por aquele adolescente. Então, encontre um ponto em comum, encontre algo que vocês compartilhavam ou que vocês ainda compartilham, acentua isso, começa por aí e não para mais. Até chegar onde tem que chegar. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Se você assistiu aqui, por favor, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Isso. A gente interage pelos comentários, manda um recadinho lá nas redes sociais também. Isso aí, conversa com a gente, porque a gente gosta de saber. A gente pergunta sempre o tema para trazer para cá e o que você achou, né, na verdade, do vídeo, se o conteúdo é interessante para a gente continuar fazendo, porque a gente não vai parar também. Então, beleza, muito obrigada. Valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Fiquem com Deus.